Por que é tão difícil falar sobre suicídio? Nós estamos no Setembro Amarelo, um mês de valorização da vida, de combate ao suicídio. Eu estou prorrogando para fazer esse vídeo há 20 e tantos dias, justamente por excesso de zelo em relação ao que falar. E uma das reflexões que eu tive, que eu gostaria de compartilhar é: talvez não seja por que é tão difícil falar de suicídio. Talvez a pergunta seja: até quando a gente vai achar tão difícil falar sobre suicídio? Até quando? Uma das pessoas que visitaram a exposição sobre Santos Dumont, que ficou em exibição no Ecomuseu, aqui em Foz do Iguaçu, me contou que enquanto estava lá, vendo a exposição, ouviu de uma pessoa: nossa, ele inventou tanta coisa, foi tão revolucionário, inventou o avião, inventou tantas outras coisas, e aí no fim faz uma coisa dessa, tira a própria vida. E talvez tenha sido realmente quando eu estudei mais a fundo a história de Santos Dumont que essa questão do suicídio começou a me rondar. E eu estou mais diretamente engajada com o tema talvez de uns 3 ou 4 anos para cá, quando eu conheci os voluntários do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Eu fui convidada para fazer um cerimonial de um evento para eles e fui entender mais a fundo a questão do suicídio, que tem um grupo de pessoas voluntárias unidas para auxiliar as pessoas que têm pensamentos suicidas e que vivem essa tristeza tão grande. E aprendi muito nesse tempo e foi por isso que eu insisti contra os meus pensamentos para gravar esse vídeo e compartilhar algumas coisas com vocês, mesmo com receio de repente falar alguma coisa que possa ser mal interpretada. Meu entendimento: algumas palavras são difíceis mesmo pra gente. Se a gente vai contar para alguém, né, a gente diz: meu filho reprovou. Fui demitida. Ou não fala isso, fala: fui dispensada do meu trabalho, não me quiseram mais lá, e estou me incluindo, tá? Do que seu avô morreu, sua avó morreu, seu pai morreu? Suicídio. A gente tem medo de falar a palavra. Por quê? Vergonha, talvez, vergonha, julgamento, e tantos outros sentimentos que passam na cabeça da gente. E a reflexão que eu queria compartilhar com vocês é: por que, em vez de julgar, de responsabilizar, a gente não tenta acolher? Não entender, não aceitar, acolher, respeitar que aquela pessoa tomou uma decisão, motivada por N possibilidades. E isso é uma das coisas que o Centro de Valorização da Vida nos ensina. As motivações podem ser múltiplas, incluindo transtornos mentais, incluindo algum transtorno mental. Os dados apontam que, atualmente no Brasil, em torno de 30 pessoas se suicidam por dia. Então, são 30 famílias vivendo essa dor todos os dias. E quando eu falo acolher, não significa, vamos tratar da coisa de uma forma mais superficial. Não. Vamos acolher, vamos falar disso da maneira mais delicada, sensível, honrosa possível. E os que nos precederam já nos ensinaram que as palavras têm poder. Então, quando eu ouço alguém dizer: no fim tirou a sua própria vida, será que a gente precisa dizer isso dessa forma? No fim se matou. É isso, tudo bem, em algum contexto de entendimento pode-se entender que é dessa forma. Mas será que a gente precisa ouvir isso dessa forma e repassar dessa forma? Então, quando é um assassinato, a gente diz: morreu do quê? Assassinado. Morreu do quê? Suicídio. Existem cartilhas, e agora falando especialmente com os jornalistas, existem cartilhas produzidas tanto pela Organização Mundial de Saúde,
quanto pelo Ministério da Saúde do Brasil, orientando os jornalistas sobre a divulgação de suicídios. Sim, os jornalistas devem divulgar suicídios. A diferença é como, o que divulgar. O que acontece é que quando essas mortes não são divulgadas, esses dados são subestimados. Estima-se que em torno de 25% das mortes por suicídio entre idosos não são registradas assim. São registrados como acidente, como outra coisa. E com isso tudo sendo jogado para debaixo do tapete, a gente de novo volta a não falar sobre o assunto. Então, para os jornalistas, há algumas recomendações. Por exemplo, essa informação de que foi suicídio não precisa constar na manchete, não precisa constar em local de destaque. É uma informação complementar a respeito da morte de uma pessoa. E pode ser tratada com delicadeza, com respeito, com limite e ser divulgada, tá? Até escrevi um texto há uns 2 ou 3 anos, quando um grupo de jornalistas se reuniu aqui em Foz para tratar sobre isso. Eu vou colocar no link da bio do Instagram, tá? Para vocês verem. E de repente publico no Facebook também, em separado, para vocês poderem olhar. Foi a minha primeira reflexão, assim, que eu escrevi sobre isso. E aí semana passada, a gente estava indo para casa de uns amigos e no carro o Pedro falou: mamãe, o mês de setembro é o mês da primavera, tem o dia da árvore e é o mês amarelo. Aí eu falei: é verdade, filho, é o mês amarelo. E parece que esse assunto fica me dando recadinhos do tipo: Isabelle, faça a sua parte, fale sobre isso. Sabe o que é o mês amarelo, filho? E ele ficou meio assim. Aí eu falei: e eu com medo de falar a palavra suicídio para uma criança de 6 anos. O mês amarelo, filho, é o mês de valorização da vida. A gente valorizar porque nós estamos vivos, porque nós temos saúde, porque nós estamos saudáveis, porque nós estamos ainda numa pandemia e não nos contaminamos, e fui falando tudo isso. O primeiro livro que eu comprei para o Pedro, ainda bebê, foi um livro chamado As Fabulosas Máquinas Voadoras de Santos Dumont. Então ele é muito mais fascinado por dinossauros, mas ele me ouve falar sobre Santos Dumont por uma questão patriótica até. E um dia ele me perguntou: mamãe, do que Santos Dumont morreu? E eu não tive coragem de falar. Eu falei: filho, teve um dia em que ele estava muito triste, muito triste, muito triste, e ele acabou morrendo asfixiado. Falei alguma coisa assim. E aí, nesse dia no carro, quando ele me disse que era o mês amarelo, eu falei: lembra que a mamãe te contou sobre Santos Dumont e tal? Ele falou: lembro. Do que a mamãe falou pra você que ele morreu? Morreu asfixiado, mamãe. Mas como foi? Eu falei: o que te falaram na escola sobre isso? Porque eu não sabia direito como abordar. Ah, a prof explicou que a gente deve cuidar da nossa vida, que não se deve tirar a própria vida e tal. Aí eu falei: pois é, o que aconteceu com Santos Dumont foi isso. Isso se chama suicídio. Quando a gente fica muito triste por algum motivo, perturbado e toma essa decisão. Então, filho, a gente tem que se apegar nas coisas alegres da vida, pedir ajuda. Entender que de repente a gente está passando por um momento e a gente não está legal e a gente precisa de ajuda profissional. Estar aberto à ajuda que os outros têm para oferecer. Quando eu passei momentos muito difíceis na minha vida, não sou exemplo para ninguém, mas uma das decisões que eu tomei foi: quem me estender a mão, eu vou receber ajuda, porque sozinha eu não vou ser capaz. E olha, talvez tenha sido uma das decisões mais importantes que eu tomei para eu poder superar aquele momento e ter fôlego para superar outras coisas que viriam depois. Então, existem formas de se tratar disso, né? E pedir ajuda. Uma delas é com o pessoal do CVV, o pessoal do Centro de Valorização da Vida, uma rede de voluntários que atua no Brasil inteiro. Eles voluntariamente atendem chamadas telefônicas no Brasil todo, e o número é muito simples: 188.
Então é só ligar 188, você vai falar com algum voluntário de alguma cidade do Brasil. Aqui em Foz do Iguaçu, inclusive, tem um grupo, o que não significa que se você ligar para Foz vai cair nessa central de Foz, muito provavelmente não. E desabafar, falar o que você está sentindo. E qual é o principal critério deles? Não julgar. Não julgar, porque quem somos nós para julgar? A gente não sabe o que está passando na cabeça daquela pessoa, o tamanho da tristeza, o tamanho da perturbação mental, talvez por algum transtorno, uma desilusão que não tem causa, não sabemos. E para encerrar, a pessoa dá sinais, tá? Então tem alguns mitos, algumas verdades e tudo, mas por exemplo, as pessoas sob risco de suicídio costumam falar sobre morte e suicídio mais do que o comum. Elas costumam fazer esse tipo de comentário: vou desaparecer, vou deixar vocês em paz, queria poder dormir e nunca mais acordar. Então um dos conselhos que a gente recebe é que aquela história do ele fez isso para chamar atenção, ou ele tentou alguma coisa para chamar atenção, isso é mito. A pessoa está dando sinais. E quem está no entorno, ao redor, precisa sim tomar atitudes, precisa estender a mão, precisa ajudar. Da mesma forma, se acontecer com a gente, eu espero que alguém estenda a mão e ajude, porque de repente a gente não está no nosso estado normal para tomar alguma decisão, tá? E aí diz assim, o que não se deve fazer, porque às vezes a gente vai lá conversar com a pessoa, mas nem sei o que fazer, né? Então saiba pelo menos o que a gente não deve fazer. Não se deve condenar, julgar, dizer isso é covardia, loucura, fraqueza, banalizar. Só por isso você quer morrer. Já passei por coisas bem piores, não me abalei. Opinar, você quer chamar atenção, te falta Deus, isso é falta de vergonha na cara. Dar sermão. Tantas pessoas com problemas mais sérios que o seu e você aí nessa situação. Então, e até frases de incentivo do tipo, levanta a cabeça, deixa disso, pense positivo, a vida é boa, podem não ajudar muito. Então, assim, na dúvida, apenas escute. Escute, não julgue. Eu sei que é difícil, é um exercício para mim também, um entendimento, por isso que eu disse para vocês que eu demorei tanto tempo para gravar esse vídeo. Mas, de repente, compartilhando e conversando sobre isso, a gente se ajuda e derruba esse tabu. Derruba esse tabu. Porque até quando nós vamos ter receio de falar sobre isso? Nós vamos ter vergonha de dizer que algum parente nosso morreu por suicídio? Algum antepassado nosso se suicidou? Até quando? Não é? Será que já não está na hora de virar essa página? Aliás, hoje estava ouvindo uma reflexão do padre Fábio de Mello e ele contou um episódio da vida dele sobre o pai. O pai tinha episódios de alcoolismo e num momento lá eles tiveram que buscar o pai na sarjeta e ele era uma criança. E depois ele reciclou esse sentimento dele, depois de adulto, e ele disse o seguinte: é fácil a gente amar uma pessoa quando ela está no pódio, mas e quando ela está na sarjeta? Talvez o nosso exercício seja justamente esse, amar e acolher a pessoa quando ela não está no melhor momento. E é o mais difícil.